Bandeirança e tradição do Nordeste, eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Conhecido como esquadrão, azul, vermelho e branco é a minha cor. Vacilão, vacilão. Bahia, minha pureza, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Fuja do Bahia, minha pureza. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça. De raça aí, família de raça e tradição. Do Nordeste eu sou maior, brasileiro bicampeão. Eu sou Bahia, sou tricolor, conhecido como esquadrão. Azul, vermelho e branco é minha cor. Vacilão. Bahia, minha pureza, Bahia, minha vida. Do Nordeste eu sou maior. Bora Bahia, minha vida. Corra, fuja, suma do Bahia. Corra, fuja, suma do Bahia. Fuja do Bahia, minha pureza. Corre do Bahia, meu irmão. Sou tricolor de aço, sou nordestino, time tradição de raça. E tradição do Nordeste eu sou maior. Brasileiro bicampeão, eu sou Bahia, sou tricolor. Poema e tradição de raça aí. Marcelo Tricolor, o polêmico. Rogério, passo importante, eu queria saber de você o que representa esse triunfo, essa vitória hoje, num jogo extremamente difícil, complicadíssimo, que estava se encaminhando para o empate. Como é que você viu essa partida e o que representa o Bahia chegar no Maracanã no dia 10 com essa vantagem diante do Fluminense? Boa noite, eu acho que é uma vantagem pequena, num jogo muito parelho, um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de Mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, por como o time é colocado em campo para jogar. Então acho que foi um jogo duríssimo, nós já esperávamos, com ausências importantes que nós tínhamos, como de Ademir, como de Pulga, como de Caio Alexandre, enfim, jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida, competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado. Deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário. Com 10 dias de folga, a gente tem 2 jogos nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário para a gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias, jogar domingo, quarta, sábado, enquanto o Fluminense provavelmente vai estar descansando e se preparando para o jogo decisivo. Mas é o que tem, o que está escrito, o que está colocado, e nós vamos ter que dar um jeito de tentar sobreviver a tudo. Rogério, você destacou aí o quebra-cabeça, e apesar de ser jogadores da mesma posição, tem características diferentes.
A gente olha o lateral, o Gilberto e o Ares, por exemplo. Sim, total. E como é que faz para você montar isso jogo a jogo, sendo que você tem uma série de desfalques, às vezes por contusão, suspensão? Com relação a Arias e Gilberto, como você pontuou, um é um jogador muito mais construtor técnico, outro é um jogador muito mais de passagem e melhor na parte defensiva, em cobertura do seu lado. Mas o problema é que eu só tenho Arias. Eu poderia muito bem, por exemplo, jogar Cauli para o lado de lá e abrir Kaique para o lado de cá e Arias passando. Se o Arias morre, morro eu junto com ele. Então, a vida é um quebra-cabeça. Temos tentado adaptar o Arias muitas vezes na construção. Acho que o Gilberto faz isso de maneira mais natural do que o Arias. Em contrapartida, acho que o Arias defende melhor a área, as costas, do que o Gilberto. E a gente tenta mesclar. Eu não posso gastar o único lateral direito que eu tenho, porque se eu desgastar ele no jogo e ele morrer, a partir daí é mais uma improvisação que eu tenho que fazer. Então, diante disso, o Arias tem tentado construir a 3, uma coisa boa. Eu mantenho o David por dentro, que está exausto, cansadíssimo, e mantenho o Santi por fora nas arrancadas para a construção, com o Juba jogando por dentro. É a melhor versão que eu vejo do Bahia. Logicamente que nem sempre dá para jogar dessa maneira, mas vamos tentando, enquanto nós não tivermos um jogador, o Gilberto voltando, temos que tentar se manter firme com o Arias. Para isso eu tenho que evitar o maior desgaste dele, para ele ter uma sobrevida em todos os jogos. A liberdade que você tem dado a Juba, e principalmente para ele atacar esse espaço, como ele fez hoje, Sim. E fazer esse gol. O que é que você pode dizer sobre isso? Juba, menino fantástico, que tem talento, passe, construção. É talvez aí, o cara que mais cresceu desde a nossa chegada, desde o dia que encontramos o Juba, a primeira vez, quando ele ainda jogava mais pelo lado, ofensivo, aberto, e foi o cara que talvez mais tenha crescido. Acho que Jean Lucas, ele, alguns jogadores se adaptaram a funções, né? Jean Lucas joga sempre uma casa acima do que jogava, por exemplo, no Santos, né? E o Juba tem feito essa função com maestria, com liberdade para dentro, ora fazendo ultrapassagem, ora atacando espaço. E ele foi muito inteligente hoje, além do lançamento primoroso do Jean, né, que faz esse lançamento, ele teve a calma de conseguir dominar, cortar, bater, teve um pouquinho de sorte, eu acho que desvia no Guga, não sei se é no Guga, mas... Hã? Nele. Nele, e aí acaba matando até o Fábio nesse lance. Mas o Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Boa noite, professor. Com relação à saída ali do Caulinho, uma vaia no estádio, eu queria que você falasse desse momento do Caulinho. O Caulinho, 23, foi um cara fundamental na equipe, ajudando, inclusive, a livrar do rebaixamento e tal. E, recentemente, teve o caso do Lúcio, que o torcedor estava pegando no pé, pedindo saída, o Lúcio cabisbaixo, e você acreditando nele, até o Lúcio dar a volta por cima, voltar a marcar, voltar a jogar bem. Como recuperar o Cauli? Tem recuperação? O que é que você pode falar para o torcedor dessa temporada do Cauli, digamos que abaixo? Olha, eu acho que 2023 realmente foi um ano espetacular. Nós tivemos aqui com ele foi fundamental. Eu lembro aquele jogo que ele voltou de lesão contra o Goiás, 6-4, vocês estavam lá cobrindo esse jogo. O Cauli fez chover, né, em Goiânia aquele dia, e tantos outros jogos. Hoje o Cauli colaborou numa função que não é legitimamente a dele, né? Por quê? Porque Pulga foi liberado para no máximo 30 minutos. Eles queriam segurar o Pulga para o próximo jogo. Eu pedi a liberação do Pulga, me comprometi a usar o jogador só 30 minutos, porque anteciparam a volta dele através da capacidade de tratamento e da dedicação do atleta em se colocar à disposição. Como o jogo ficou muito ruim na volta do segundo tempo, que é uma das práticas, infelizmente, que acontece quase sempre com a gente, de não conseguir voltar tão bem para o segundo tempo, eu tive que gastar um pouco os minutos mais cedo. O Sanabria, um jogador interessante, que só fez 2 treinamentos com a gente, que vinha de 3 semanas praticamente sem treinar no seu clube anterior ou treinando de maneira separada. Eu vi, ele tem talento, sabe jogar nos 2 lados, vai ser peça importante para a gente. Mas com 2 treinos muito difícil de compreender a parte tática e fisicamente era um jogador que não aguentaria mais do que 15 minutos. Então eu tinha um jogador para 30 e um jogador para 15 minutos. E esse é o motivo do Cauli ficar mais tempo no campo. Achei que o Cauli estava melhor do que o Kaique. O Kaique vem de um desgaste muito grande. O Kaique faz muito tempo que não joga 5 partidas consecutivas. Então eu tenho que pensar na Copa do Nordeste, eu tenho que pensar no próximo jogo. A minha função é pensar
em como eu vou me virar com um jogo de 3 em 3 dias. Nos jogadores que vão para a seleção, para suas respectivas seleções, e aí baseia-se a tomada de decisões. Então, olá, nação tricolor, bom dia. Pós-triunfo, um golaço, um gol importantíssimo do nosso Juba, que eu vou concordar com o Rogério Ceni. Vai ser mais uma contratação para a seleção brasileira. Espero que não seja por agora, porque o Bahia precisa muito do elenco que o senhor Rogério Ceni opinou, um elenco curto, que agora ele tá reclamando. E tá chato, cara. Tá chato. O cidadão que parece que veio da Europa treinar o Bahia. Parece que não conhece o calendário do futebol brasileiro. Esse cidadão, o tempo todo, ele fica com essas desculpas, Rogério Ceni. Toda equipe joga como o Bahia está jogando. Principalmente as equipes que estão na Libertadores de América, na Sul-Americana, na Copa do Brasil. O Bahia está uma competição a mais que a Copa do Nordeste, mas, velho, você não ser, como posso dizer, ter uma expertise de botar uma equipe, aproveitar a base contra a Confiança, velho, não dá para ser treinador do Bahia. Não dá para ser treinador do Bahia por quê? Porque se é um Abel Ferreira, respeitando a equipe do Confiança, o Abel Ferreira ia com um time totalmente modificado. Totalmente. Então você fica com essa desculpa, cara. Vai acabar a temporada, vai começar a próxima e você vai continuar com a mesma coisa. Agora você esquece que você teve 30 dias. No período aí da Copa aí, você teve 30 dias, cara. Aí o que você fez? Paralisou os atletas. É por isso que tem 9 no DM. Porque atleta parado enferruja, quebra. Você parece que não foi atleta. Essas coisas que eu fico revoltado com você. Aí você vem pra coletiva, é porque o Bahia jogou hoje, no domingo já temos um jogo contra a Miração, e não sei o que, não sei o que. E daí? É o calendário. Desde quando você era goleiro do São Paulo? É o calendário. É o calendário do futebol. Então para, meu irmão, com essa conversa. Ah, mas eu não posso abusar demais do Arias porque ele pode estourar. Realmente. Se você tivesse 3 em cada posição, você não falaria essas coisas. Porque parece que é você que paga a folha do Bahia, velho. Parece que é você que paga a folha do Bahia. Se você tivesse 3 atletas em cada posição, você não teria esse problema de improvisar, de agora estar sentindo falta. Então, o culpado é você. Outra coisa que você falou na coletiva a respeito do Caulinho. E a pergunta do nosso querido Puco. Eu estou em 2025. Eu não vou ficar pensando no Caulinho de 2023. Nananina, não. Nananina, não. O problema de Caulinho, sabe o que é? As propostas que vieram, boa financeiramente, e eu acho que o Bahia não vendeu. E isso é que está incomodando o futebol dele, porque ninguém desaprende. E aí, se não joga bem, amigão, vaia mesmo, ou se não, senta no banco, e no banco sentado você não vai ter proposta para ser vendido. Então, assim, ó, para, Rogério Ceni, com essas suas coletivas que tá feio. Toda coletiva você fala isso. Já parece até um CD arranhado. E parabéns, o Bahia. A pergunta interessante, eu não sei se foi do primeiro, né, repórter que perguntou como administrar isso no dia 10.
É isso que eu quero saber de você, Rogério. Não por negócio de desculpa esfarrapada, porque se vier uma possível eliminação que eu não acredito, o Bahia vai quebrar o tabu de só disputar a Copa do Brasil até as quartas de final. O Bahia vai avançar para as semifinais, o Bahia vai estar na final e o Bahia vai ser campeão da Copa do Brasil. Agora não depende de mim. Depende do torcedor incorporar isso, acreditar nisso e ir para cima, amigão. Ir para cima. Vou citar o Botafogo novamente aqui. Vou. Tem muitos que não gostam, não vou. A final da Libertadores de América. Gregory é expulso com 1 minuto de bola rolando. 1 minuto. Os atletas se reúnem ali, fazem um círculo e dizem: vamos jogar por ele e por nós. E os caras foram campeão. É isso que está faltando no Bahia. É isso aí do Bahia, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Vamos ouvir a coletiva desse fraco treinador. Fraco. Treinador que só fica o tempo todo falando do calendário. Para mim ele é fraco. Ele tem que viver o calendário e acabou a conversa. Você é bem pago para isso. Se inscreva no canal, ajuda o canal a crescer. Bora Bahia. Boa tarde à nação tricolor. Sempre um motivo de alegria quando a gente vem numa janela de transferências apresentar um novo atleta. Mas antes da chegada do João, eu queria também fazer uma menção rápida, um agradecimento ao Marcos Felipe, que foi parte importante aí desses 2 anos e meio. Se a gente está hoje, se a gente jogou uma Libertadores em 2025, se a gente se manteve na Série A em 2023, acho que tem muito mérito do trabalho do Marcos. Mas naturalmente o ciclo do futebol, as coisas do futebol, as oportunidades aparecem. Ele recebeu uma oportunidade de viver com 29 anos uma experiência na Europa. E no paralelo o João Paulo sempre foi um atleta monitorado por nós, que nós conhecemos há muito tempo. Tem uma carreira sólida numa equipe importante como o Santos. E naturalmente as coisas aceleraram e a gente, de uma maneira muito rápida, chegou num acordo, muito pelo desejo do João Paulo de estar aqui. João teve, ao longo da carreira, inúmeras oportunidades de sair do Santos, mas nunca tomou essa decisão. E para a gente é algo gratificante ele optar, ele escolher, ele entender quais são os nossos objetivos como clube, como projeto, e tomar a decisão de vir para cá. Então, o João Paulo já vem treinando aí nos últimos dias, se junta aos demais goleiros que a gente tem hoje na posição, Danilo Fernandes, o Ronaldo, o próprio Vitor do Sub-20, que está praticamente todos os dias com a gente. E a gente espera que você seja muito feliz aqui ao longo do teu período no Bahia e que construa uma história tão bonita e vencedora como foi ao longo dos seus 14 anos no Santos. Obrigado, João. Seja bem-vindo. Isso aí, viu, pessoal? Ok. Primeiramente, boa tarde a todos. Um pouquinho nervoso, minha primeira apresentação, né? Só tinha vivenciado o Santos em toda a minha carreira. Quero agradecer ao Santos Futebol Clube por tudo que me proporcionou durante a minha carreira. E se hoje eu chego no Bahia, é graças a tudo que eu fiz no Santos.
João, seja bem-vindo à Bahia e ao Bahia. A primeira pergunta é: a torcida do Bahia cria uma expectativa muito grande para a chegada de um goleiro. Reclamações sobre os outros goleiros, e eu queria saber de você. Está pronto para poder estrear se precisar na quinta-feira? Eu já vinha treinando já há algum tempo, né, no Santos. Tive a oportunidade de jogar depois da minha lesão. E hoje eu me considero pronto. Se o professor optar por mim na quinta-feira, eu estou pronto para poder fazer o meu melhor dentro de campo. Boa tarde, João. Bem-vindo ao Maior do Nordeste. Espero que a sua carreira seja longeva. Sobre tempo de jogo, esse ano você só fez uma partida, né, com o Santos, que foi o 3-0 contra a equipe da Inter. O goleiro precisa dessa atividade para se manter em forma. Com quanto tempo você acha que está apto para estrear? Como você mesmo falou, eu fiz uma partida oficial durante a temporada, né, pelo Campeonato Paulista. Participei de 2 amistosos também oficiais pelo Santos. Só que dentro disso eu vinha treinando naturalmente durante a semana, treinando forte com os preparadores de goleiros que lá estão no Santos ainda, o Maia e o Denis, que são profissionais muito capacitados, e eles iam me deixando na melhor forma física, né? Como eu falei, eu me considero pronto. Se o professor optar para mim estar iniciando a partida na quinta-feira, eu vou estar muito feliz e vou fazer o meu melhor. João, seja bem-vindo. Yuri Santana, do canal do Pouco. Uma das características de goleiro do Bahia, você já deve ter observado com o tempo que esteve aqui, é saber jogar com os pés, ajudar nessa construção. E você, inclusive, já trabalhou com o Fernando Diniz, que é outro técnico que gosta de usar o goleiro nessa construção com os pés. Até que ponto você se sente apto? Quão confortável é você para jogar com os pés e entendendo essa forma de jogar do Esporte Clube Bahia? Como você mesmo falou, né, o Fernando Diniz é um treinador que cobra muito que o goleiro jogue e participe com os pés, né? Só que dentro disso ele te dá a opção, né? Ele prepara o time para que te dê a opção no goleiro ter essa tranquilidade, ter essa facilidade para começar uma construção de jogada, numa saída de bola. Então isso facilita muito e eu estou bem tranquilo. Eu assisti os últimos jogos, vi que o Ronaldo foi bastante acionado durante as partidas, e pela semana que eu tive de treinamento com o Rogério, eu já consegui assimilar bastante o trabalho, então eu estou bem tranquilo e tenho certeza que eu vou ajudar da melhor maneira. João e Arla Queiroz, do Varela Net, além da pressão da torcida, né, para um novo goleiro, também vai vir a pressão pela titularidade dentro de campo. Queria saber como que você projeta aí essa nova fase dentro do Bahia e como que você espera encarar essa pressão dentro e fora de campo. Em relação à pressão, eu estou bem tranquilo, né? Eu venho de um clube que só de você estar nele você já tem aquela certa pressão, e é um clube gigantesco igual era o Santos, ainda. E eu estou bem tranquilo, então vou procurar trabalhar bastante no dia a dia, procurar o meu espaço, e o professor decide quem que joga. João Paulo, boa tarde, bem-vindo a Salvador, bem-vindo ao Bahia. Queria que você falasse um pouco sobre o que te convenceu a trocar o Santos depois de tanto tempo na Vila Belmiro para vir para o Bahia. É claro, você já estava um tempo já no banco de reservas, né? O Gabriel Brazão assumiu a titularidade, mas existiram outras propostas. Por que você decidiu pelo Bahia nesse momento? Pelo momento que o Bahia vive, né? Pelo projeto que tem o clube, é o clube que sabe onde quer chegar, e há algum tempo eu já vinha criando essa ideia de procurar novos ares, para mim poder voltar a jogar também, né, ter mais oportunidades, principalmente depois da minha lesão. Eu queria ter esse sentimento novamente de estar em campo, de estar jogando, de fazer o que eu sei fazer aqui de melhor. Então, o que fez eu vir para o Bahia foi realmente o projeto. Boa tarde, João. Manuel Nascimento, Rádio Metrópole. A pressão, a gente falou aqui sobre pressão, você respondeu. Mas a pressão, ela é maior, você entende? Numa situação até dos goleiros que estavam aí, infelizmente não estavam tendo algumas falhas. Ou a pressão do momento do Bahia, do time que está se construindo para chegar novamente a uma Libertadores, brigando por títulos, principalmente de uma Copa do Brasil. Cara, a pressão pelo momento dos outros goleiros eu não posso falar, né? Porque eu cheguei agora para trabalhar com eles uma semana, e o pouco que eu vi realmente são goleiros que têm muita qualidade, só que faltava um pouco de confiança. Nos últimos jogos o Ronaldo conseguiu ir bem, conseguiu ajudar o Bahia a conquistar os triunfos. Então
em relação à pressão sobre eles, eu não vou falar muito, né? Agora, a pressão do momento do Bahia é uma pressão boa, né? É aquela pressão que o jogador de futebol gosta de ter, né? Que é uma pressão por resultados melhores, né? Então, como eu falei, eu chego aqui para ajudar o Bahia da melhor maneira possível e vou fazer o meu máximo para poder estar correspondendo à altura. João. Marcelo Tricolor, o polêmico.